Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o material que temos em mãos nos joga de cabeça, assim, na quinta edição de um RPG que, nossa, marcou gerações. Lobisomem, o Apocalipse. Um clássico. E a primeira coisa que salta aos olhos é uma frase, quase um desafio que diz: esqueça tudo que você sabia sobre lobisomem ou Apocalipse. Ousado. Muito. Então parece que a nossa missão aqui é entender o que mudou, né? E a nova essência do jogo é descrita como sendo sobre soluções radicais e violência num mundo onde o apocalipse não é uma ameaça distante, ele já está aqui. Exatamente. E o interessante é que não é uma violência vazia, sabe? A grande sacada é que o jogo inteiro funciona como uma metáfora muito potente para a raiva que muita gente sente hoje. É uma revolta contra o sistema, contra o que o livro descreve como uma sociedade capitalista extrativista. Pensa nos grandes problemas do nosso mundo: desastres ambientais, a concentração absurda de riqueza. Sim, O jogo te dá a chance de canalizar essa fúria contra isso, mas de forma literal, com garras e presas. ok, vamos analisar isso, porque aí já nasce o grande paradoxo do jogo, não é? Totalmente. O jogo te entrega um poder imenso, essa fantasia de virar uma fera e, sabe, rasgar seus inimigos, mas ao mesmo tempo, a mensagem principal é que a violência, na maioria das vezes, só piora as coisas a longo prazo. Exato. Então, a parte mais fascinante parece ser essa tensão constante. Você é uma máquina de matar, mas se usar esse poder sem pensar, as consequências podem ser terríveis. É um poder que é também uma maldição. Uhum. E essa dualidade não para no mundo físico, né? Um dos pilares do jogo sempre foi a sua dimensão espiritual, a Umbra. O mundo dos espíritos, sim. E, pelo que parece, nesta nova edição, essa conexão ficou ainda mais complexa e, sei lá, sombria. Muito mais. A mudança aqui é sutil, mas ela transforma tudo. A Umbra não está só corrompida, ela está ativamente se afastando do nosso mundo. Como assim, se afastando? A imagem que usam é a de um corpo tentando expurgar um câncer. O nosso mundo, com a ganância, a poluição, a apatia, se tornou esse tumor, sabe? E o mundo espiritual está tentando se salvar, se isolando. Nossa, E na prática, para os jogadores, isso significa que entrar na Umbra é bem mais difícil, bem mais perigoso. Os espíritos que eles encontram lá não são mais só guardiões. Agora eles estão doentes, vingativos, traumatizados. então o apocalipse não é só aqui, é lá também. É nos dois mundos. O apocalipse é espiritual também. Uau! Então o mundo espiritual tá terminando o relacionamento com a gente. Isso é pesado. É bem pesado. E faz todo sentido com a jornada do personagem. A descrição de como alguém se torna um lobisomem é muito visceral. Eles não são escolhidos, não são abençoados. Não mesmo. Desde crianças, eles sentem que tem algo de fundamentalmente errado com o mundo. É descrito como sentir o cheiro de veneno no ar, ter vislumbres de uma realidade que mais ninguém vê. Eles já vivem deslocados. E aí acontece a primeira transformação, que não é um momento heróico. É descrito como uma explosão de fúria incontrolável, quase sempre trágica. Trágica como... Pensa num adolescente que sofre bullying e de repente vira uma besta de 3 metros no pátio da escola. Ou uma ativista que, ao ver uma floresta sendo derrubada, perde o controle e ataca os tratores e os operadores. Entendi. É um momento de horror que define o resto da vida deles. Marca eles como monstros, mesmo que a causa seja justa. Certo. Então o mundo está quebrado, os espíritos estão doentes e os heróis nascem de um trauma. Mas por quê? O que causou essa bagunça toda? Pelo que eu entendi, a resposta está na própria fundação da realidade do jogo, em 3 forças cósmicas. E não é só bem contra o mal. De forma alguma. A cosmologia é, para mim, uma das partes mais elegantes do cenário. Imagine 3 princípios. Primeiro, ao Wild, o caos criativo. A vida. É a força da vida, da criação, da mudança, da natureza em seu estado mais puro, mais selvagem. A explosão de vida numa floresta tropical, por exemplo. Perfeito. Depois vem a Weaver, a tecelã. A função dela é pegar esse caos da Wild e dar forma, criar padrões. A ordem. Exato. As leis da física, o código genético, a estrutura de uma colmeia, até a lógica, a razão,
Ela cria ordem a partir da criação. E por fim, a força que todo mundo conhece, a Worm. Só que originalmente ela não era o grande vilão, né? Exatamente. A Worm, num universo equilibrado, ela é a entropia. É a força da destruição necessária. É o predador que abate a presa doente, a morte que abre espaço para a vida nova. O fim de um ciclo para começar outro. Isso. Criação, ordem e destruição. Em harmonia, elas formam o ciclo da vida. O problema, como a gente pode imaginar, é que a humanidade, com sua genialidade e também sua ganância, Quebrou completamente essa balança. quebrou de forma catastrófica. A Weaver, que foi impulsionada pela nossa obsessão por ordem, por controle, por tecnologia, ela enlouqueceu. Enlouqueceu. Ela não tece mais padrões. Ela os aprisiona em concreto, em dados, em rotina sem alma. Ela tenta sufocar a Wild, transformar o mundo em algo previsível e estéril. E a Worm. A Worm, presa nessas teias da Weaver e corrompida pela nossa destruição sem propósito, poluição, extinção em massa, ela deixou de ser a renovação para se tornar o câncer, a aniquilação pura, a corrupção, o desespero. E a Wild, a força da vida. Está morrendo, sufocada pela ordem de pedra da Weaver e envenenada pela corrupção da Worm. Essa é a espiral apocalíptica. Entendi. E é por isso que a luta dos lobisomens é tão trágica. A nova edição deixa bem claro. Não se trata de vencer uma guerra. A guerra já foi perdida. Nossa. Trata-se de lutar por cada centímetro, sabe? De tentar salvar o que resta. De encontrar um propósito no meio do fim do mundo. É uma história sobre fúria e esperança contra o esquecimento. É nesse cenário desolador que eles precisam atuar. E eles não são só brutamontes. O material enfatiza que a violência é o último recurso. Eles têm que investigar, usar estratégia, dialogar com espíritos, até fazer política. Sim. Mas o que os define, o que os torna capazes de agir onde todo mundo falha, é a fúria. É um foco interno que os impede de aceitar as coisas como elas são. Eles são os únicos com poder e coragem para dar o golpe mais forte nos monstros que se escondem à vista de todos. E a complexidade dessa tarefa é imensa. Não é só invadir um laboratório. É entender a rede de influências por trás. Certo. Lutar contra uma farmacêutica que testa produtos em comunidades carentes exige, ao mesmo tempo, lidar com os executivos aqui no mundo material e talvez com um espírito da ganância que os influencia lá no plano espiritual. E tudo isso mantendo o segredo. Exige uma mente afiada. Sabe que isso me lembra uma coisa? Tem uma percepção, né, de que quem joga RPG tende a ser mais criativo, com um raciocínio lógico mais desenvolvido. Ah, sem dúvida. E geralmente mais envolvido com leitura, com narrativas complexas. É um hobby que te treina a pensar em sistemas, a planejar, a improvisar. Total. Você está o tempo todo gerenciando recursos, analisando situações de múltiplos ângulos, pensando a longo prazo. É um exercício mental fantástico. Sim. Essa capacidade de focar, de absorver uma quantidade imensa de regras, de informação e aplicar isso de forma estratégica. É uma habilidade muito poderosa. E essa mesma habilidade é exatamente o que se precisa para encarar os grandes desafios acadêmicos e profissionais. A disciplina para mergulhar num conteúdo denso para um vestibular, um concurso público, as provas da UAB ou da residência médica. É o mesmo tipo de dedicação. O mesmo foco num sistema complexo para dominá-lo. A sinergia total. A mente que consegue desvendar a teia de corrupção da Wyrm num jogo é a mesma mente que pode organizar um cronograma de estudos e absorver o conteúdo para uma aprovação. Pensando nisso, se quem nos ouve é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa necessidade de preparação, de estratégia, é fundamental para os lobisomens, porque, como a gente disse, eles não podem simplesmente sair quebrando tudo, né? De jeito nenhum. Existe uma razão muito visceral para eles manterem o segredo. Uma razão aterrorizante chamada delírio.
O jogo postula que a humanidade carrega um trauma genético, uma memória ancestral de uma época em que os lobisomens não se escondiam. O que deve ter resultado Em eras de medo e carnificina. Esse trauma está adormecido, mas quando um humano comum vê um lobisomem em sua forma de guerra, aquela máquina de matar de quase 3 metros, a mente simplesmente Quebra. quebra. Como? A pessoa entra em pânico absoluto, desmaia, foge sem rumo ou simplesmente apaga o evento da memória, racionalizando como um ataque de cachorro, um delírio qualquer. Isso é trágico. Porque a consequência direta é que os lobisomens são forçados a viver nas sombras, completamente isolados da mesma humanidade que lhes juraram proteger. Exato. Eles lutam por um mundo que, se soubesse a verdade, os caçaria como monstros. Isso cria um sentimento de solidão profunda. Só eles enxergam a verdadeira podridão do mundo e não podem compartilhar esse fardo com ninguém. E essa dinâmica de lutar por quem te teme e te rejeita, nossa, é um dos temas mais potentes do jogo. Gera um heroísmo desesperado, amargo. Eles são os anticorpos de Gaia, do planeta, mas o próprio organismo os identifica como uma ameaça e tenta expulsá-los. É uma luta incrivelmente solitária. É um tema muito poderoso e, se essa análise está sendo interessante, uma ótima forma de apoiar nosso trabalho é curtindo e se inscrevendo no canal para não perder as próximas. Falando nessa luta, vamos detalhar os inimigos. A ameaça não vem só de uma fonte, né? Eles lutam contra os agentes da Wyrm, mas também contra os da Weaver. Como isso funciona na prática? Essa ameaça dupla torna tudo mais interessante. Os agentes da Wyrm são o que você esperaria do mal caótico, sabe? Pense em monstros disformes, em esgotos tóxicos, cultistas que fazem sacrifícios. O mal clássico. Isso. Corporações que lucram com a miséria e a destruição. Eles são a podridão ativa, o mal que quer ver o mundo queimar. O inimigo óbvio. O monstro no armário. Exato. Mas os agentes da Weaver são, talvez, mais assustadores. Por quê? Porque eles não são maus no sentido clássico. Eles representam a ordem excessiva, a estagnação, a apatia. Um agente da Weaver pode ser uma burocracia governamental tão ineficiente que impede qualquer ação para salvar uma área ambiental. Ah, entendi. Pode ser um algoritmo de rede social projetado para manter as pessoas passivas, só consumindo. Eles não querem destruir o mundo, eles querem engessá-lo, transformá-lo num sistema perfeitamente ordenado, previsível e morto. Uma prisão de cristal. E o conceito que amarra tudo isso e que eu achei genial é a ideia do inimigo duplicado. Sim, essa é a chave para entender as batalhas do jogo. Quase todo adversário importante existe em 2 planos ao mesmo tempo. No mundo material, você tem um político corrupto aprovando uma lei que permite mineração em terra indígena. Essa é a face física do problema. Mas, ao mesmo tempo, na Umbra. Esse político pode ser seguido por um espírito da mentira, que o alimenta, que sussurra no ouvido dele. A mineradora, no plano espiritual, pode ser um monstro gigante de ganância e metal, com garras cravadas na alma daquela terra. Caramba. Para resolver o problema de verdade, não adianta só expor o político. Os jogadores precisam cruzar a película para a Umbra e confrontar a entidade espiritual que é a verdadeira raiz da corrupção. O que significa que as batalhas acontecem em 2 frentes, simultaneamente. Exatamente. A matilha pode estar lutando com seguranças armados num canteiro de obras, enquanto, do outro lado do véu, o lobisomem mais místico do grupo está duelando com um espírito de poluição. E isso cria cenários para batalhas que são épicas, desesperadas e carregadas de um senso de justiça que define o tom do jogo. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Fica muito claro que, nesta 5ª edição de Lobisomem, o Apocalipse não é uma promessa, é o cenário atual. É o ponto de partida. O mundo já está coordenado, a espiral da destruição já está em movimento. O jogo não é sobre evitar o fim, é sobre como você luta e o que você defende quando o fim já começou. A conclusão que o material nos deixa é essa. Nesse mundo em colapso, onde a maioria das pessoas vive em negação ou apatia,
Só os lobisomens têm a fúria, o conhecimento e o poder para lutar contra os verdadeiros monstros. Sejam eles CEOs, ideologias de ódio. Ou as entidades espirituais que os fortalecem. É um jogo sobre encontrar um propósito numa batalha que, por todas as métricas lógicas, já está perdida. É sobre o que você faz com a sua fúria no fim do mundo. E para fechar, quero deixar uma reflexão que o próprio material inspira. Fica claro que a violência raramente resolve o problema a longo prazo. E que talvez a própria natureza dos lobisomens, essa fúria que os define, seja parte do ciclo apocalíptico. Isso levanta uma questão final, quase filosófica, para quem se aventura nesse universo. Se a sua maior arma, a sua essência, a fúria, é também a semente do problema, como é que se alcança